Hoje completa 35 anos do título de 1990. E que foi uma das coisas mais importantes da minha vida, do Giba, que está no céu, do Ronaldo Giovanelli, do Marcelo de Jean, né? Do Guinei, um beijo no seu coração, Jacenir, Márcio, Wilson Mano, eu, Tupã, Mauro, Monstro Mauro e o Fabinho, que foi o cara que eu mais me dei bem jogando futebol. É o Fabinho. Esse cara me deixava na cara do gol toda hora. Fiz muitos gols graças ao Fabinho. Hoje também completa 13 anos do primeiro título mundial lá no Japão, que eu estava com a minha mãe, estava... Oi? Não, tudo bem, mas primeiro, segundo, tá tudo certo. Né? Não importa. Do segundo mundial, vai. E aí, sem dúvida nenhuma, um dos títulos mais importantes da história do Corinthians, lá no... Você estava, né, Quesada? Vamos junto, Vessone estava, tinha muita gente legal, muita gente importante nesse título incrível do Corinthians e o destino quis que fosse 16 de dezembro, que é o dia de hoje. E a gente tem uma matéria, acho que tem uma matéria dos dois títulos, é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vambora, bota aí. Eloá era pequena no dia 16 de dezembro de 1990. Por isso, guarda poucas recordações daquele domingo ensolarado em Cordeirópolis, cidade do interior paulista onde vivia. Um domingo que marcou para sempre a vida de sua família e a de milhões de corintianos. Dia 16 de dezembro é meu aniversário, então foi um dia assim super especial pro Corinthians, pro meu pai, pra mim. E as lembranças que eu tenho era eu de bicicleta durante o jogo e escutar os berros. Foi aí, voltando para a casa da minha avó, eu descobri que eles tinham sido campeões. E eu lembro que Cordeirópolis é uma cidade pequena, cidade natal do meu pai, da minha mãe, e foi um alvoroço a cidade, né? E as comemorações foram inúmeras e eu só vi meu pai no dia seguinte. E eu acordei numa Cordeirópolis super animada, ainda mais animadas com faixas por tudo quanto é lugar. Eloá fala com emoção e saudade de Antônio Gilberto Maniais. Para a fiel, o lateral Giba, que faleceu em 2014 aos 52 anos de idade. Ele entrou em campo naquele 16 de dezembro de 1990 para disputar a mais emblemática e importante partida das 211 que fez pelo Timão. Sairia do estádio comemorando a vitória sobre o São Paulo por 1-0, que valeu o primeiro título brasileiro da história do clube. Desencabulou o Corinthians no Morumbi! Fabinho Tupanzinho numa jogada sensacional! Tupan! A gente tem aqui em casa uma camiseta, a camiseta do dia, né, até enquadrada, rasgada, que o pessoal tenta tirar. Tenho a faixa do campeonato, tenho fotos. Ouvindo o Giba, que matou a pau mais uma vez nesse campeonato brasileiro. E hoje o aniversário da sua filha, um presentão, né, rapaz? O maior presente acho que eu poderia dar pra ela, dia 16 de dezembro, aniversário da minha filha, Corinthians campeão. Eu só posso dizer que Deus é muito justo, nós merecíamos. O que significa um campeonato brasileiro pelo Corinthians? Qual é o tipo de emoção? Dá pra falar ou não? Não existe. É uma coisa... Parece que a gente tá morrendo, não existe. Meu pai foi sempre apaixonado pelo Corinthians, né? Meus avós, então já era uma coisa de família. O que eu posso falar é que ele viveu, a vida dele, ele viveu com muito orgulho de tudo que ele viveu com esse time, né? Era uma paixão mesmo. Pro meu pai era um orgulho muito grande, pra família também é um orgulho muito grande, e as pessoas paravam, continuou por muitos anos, até quando ele era técnico, as pessoas sempre lembram do título. Uma conquista até para muitos corintianos inesperada, porque o time terminou a fase de classificação em 7º lugar e não era um dos favoritos, mas cresceu demais nos mata-matas até dar a volta olímpica, algo tão marcante que deixou marcas. Ricardo Rodrigues, por exemplo, tatuou a comemoração do Meia Neto após este gol de falta marcado contra o São Paulo, justamente na fase de classificação. O primeiro que ele viu do camisa 10 no estádio. Neto, que grande gol do Neto do Morumbi! Aquele gol representou para mim, acho que o corintianismo, porque... Primeiro que eu já fui escondido, eu ia pro jogo escondido, eu era menor de idade. Meu pai não torcia pro Corinthians, meu pai torcia pro time da Barra Funda.
E em casa eu não podia nem escutar jogo do Corinthians, eu escutava nos vizinhos. E eu via no Neto esse craque. Eu via no Neto o jogador que carregava o time nas costas. Eu via a liderança dele falar e mesmo com a troca de técnico, depois que veio o Nelsinho, e ele sempre se posicionar. E eu vi nele esse ídolo. 22 anos depois, houve um novo 16 de dezembro que a torcida do Corinthians jamais esquecerá. Esta quadra onde nós estamos e que pertence à maior organizada do clube se tornou pequena para tanta emoção. Festa em São Paulo, festa no Brasil, festa do outro lado do planeta. A Fiel sempre se emociona ao lembrar do gol de Guerreiro, da vitória sobre o Chelsea no Japão e do segundo Mundial do Timão. É do Corinthians, Guerreiro! Pra alegria da nação corintiana. A expectativa estava lá em cima. Não, sendo bem sincero, para mim o Corinthians não iria ser campeão, mas iria para jogar bem. O mundo inteiro falava, não, o Chelsea vai ganhar fácil, vai amassar. Mas não mostramos o que é ser Corinthians, né? Um título que para muitos corintianos ficou simbolizado na figura de um personagem que havia acabado de chegar ao clube. Aquele jogo do Cássio para mim é uma atuação de goleiro que vai ser difícil ver em outros times ou em outros clubes, outros jogos. O que o Cássio fez naquele jogo foi sensacional. De forma espetacular o Cássio! Cássio vai fazendo grandes milagres! O pessoal até brinca, você tem o Cássio na perna, ele foi para outra equipe, eu falo, mas os ciclos se encerram, né? Não tem o que fazer. Mas para mim o Cássio vai ser sempre meu ídolo, eu sou muito fã dele e tá eternizado na pele, né? Minha mãe até brinca, pô, você tem o Cássio na perna e não tem eu ou seu pai. Eu falo, mãe, mas o Cássio é meu ídolo, não tem o que fazer, né? Sempre que um corintiano for relembrar das grandes conquistas, terá que passar pelas do dia 16 de dezembro. Títulos que continuam super atuais. A gente pode ganhar a Copa do Brasil, se Deus quiser vai ganhar, mas para mim vai ser mais um título, claro, comemorado, sentido, emocionante, mas não como o Brasileiro de 90. O meu filho, o que meu pai deixou nele, mesmo não conhecendo, foi o amor pelo Corinthians. Então, se você pergunta, Pedro, para quem você torce? Corinthians. Foi esse amor. Corinthians, a festa é toda sua!